Para você ligado na Globo, a emoção em alta velocidade. Imagens ao vivo do circuito de Silverstone. Vamos acompanhar todas as voltas do Grande Prêmio da Inglaterra, a 8ª etapa do Campeonato Mundial de 1994. Você vai acompanhando aí as posições do grid de largada, que tem Damon Hill com o seu Williams na pole position. Ele marcou o tempo de 1:24.960, numa das provas dos últimos tempos, onde os primeiros colocados estão mais juntos, estão mais pertos. Há um equilíbrio muito grande. Ao lado de Damon Hill na primeira fila, o alemão Michael Schumacher com a Benetton marcou o tempo de 1:24.963. Uma diferença de 3 milésimos apenas entre o melhor tempo de Damon Hill e o segundo melhor tempo de Michael Schumacher. Na segunda fila estão as duas Ferraris. Gerhard Berger, 1:24.980. Apenas 20 centésimos atrás de Damon Hill. São os três pilotos com maior equilíbrio para este Grande Prêmio da Inglaterra. A marca de 3 minutos para o início da prova. Ao lado de Berger na segunda fila, na quarta posição, a outra Ferrari de Jean Alesi. Na terceira fila, ocupando a quinta colocação, Mika Häkkinen da McLaren. E ao lado dele, mais uma vez, largando muito bem, Rubens Barrichello com a sua Jordan. Barrichello tem o tempo de 1:26.271. Estes são os 6 primeiros colocados. Depois nós temos Coulthard e Katayama, Brundle e Verstappen, Blundell e Irvine, Frentzen e Martini, Pani e Morbidelli. Enquanto você acompanha aí a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos, que tem a liderança tranquila de Michael Schumacher com 66 pontos e Damon Hill com 29. Depois de Morbidelli nós temos Alboreto e De Cesaris. Na 10ª fila, Alessandro Zanardi na 19ª posição e Christian Fittipaldi, que larga na 20ª colocação. A concentração do alemão Michael Schumacher, também do inglês Damon Hill. Schumacher para manter a sua liderança, Damon Hill para tentar encostar no alemão e fazer uma boa prova dentro da sua casa. Na classificação dos construtores, também uma liderança tranquila da Benetton. Você pode acompanhar aí 67 pontos contra 36 da Ferrari. Ferrari ultrapassando a Williams em 5 pontos e marcando aí a sua presença na segunda colocação. Depois de Christian Fittipaldi, que está na 20ª posição do grid, nós temos Herbert Comas, Bernard Ibereta, Brabham e Gounon, completando os 26 pilotos que largam neste Grande Prêmio da Inglaterra. A 8ª etapa do Campeonato Mundial. Chegamos à metade do Campeonato Mundial de Pilotos de 1994. Uma temporada com absoluto domínio da equipe Benetton. Das 7 provas já disputadas, Michael Schumacher ganhou nada menos do que 6 corridas. A única que ele não venceu foi o Grande Prêmio da Espanha, que foi vencido por Damon Hill. Você viu ali a presença da princesa Diane acompanhando as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra no circuito de Silverstone. Portanto, em 7 corridas, 6 vitórias de Schumacher, 1 vitória de Damon Hill, o que valem os 66 pontos conquistados por Schumacher até agora. Contra 29 de Hill, 17 de Berger, 13 de Alesi e 7 de Rubinho Barrichello. Ocupa a 5ª posição no campeonato. Uma ótima posição do brasileiro Rubens Barrichello da Jordan, um dos mais jovens pilotos da história da Fórmula 1, 22 anos de idade e uma grande campanha em 94, dando toda a impressão de que vai o ano que vem para uma grande equipe. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso nas emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. A volta de apresentação. Schumacher já deu uma esticada, largou na frente, saiu na frente do Damon Hill. O Hill é o pole position. Schumacher vai largar na segunda posição. Eles vão percorrendo aí os 5.226 metros do circuito de Silverstone. Um dos mais velozes da Fórmula 1, que já para a prova do ano passado sofreu algumas modificações. Perdeu um pouco da sua velocidade, mas continua sendo um circuito muito rápido. A prova vai ser disputada em 59 voltas. Eles vão totalizar ao final da corrida 308 quilômetros, 334 metros. Você vai reparar em alguns pontos do circuito que foi feita uma saída maior, uma área de escape maior, onde os pilotos estão podendo usar este trecho para que eles tenham mais segurança, para que eles tenham mais facilidade
ao fazerem as curvas. Veja como está bem mais larga a área nesta curva. E eles vão para completar a volta de apresentação. Damon Hill já assumiu aí a posição de pole position, puxando o grupo. O Schumacher dá mais uma vez uma esticada. Schumacher na segunda posição no grid de largada, com Damon Hill na pole. A expectativa de uma grande largada. O circuito de Silverstone tem bons pontos de ultrapassagem. E nós temos ainda atrás as Ferraris de Berger e Alesi. Alesi costuma largar muito bem. O Schumacher agora dá uma segurada no grupo. O Damon Hill vai embora. E lá vem eles. Hill, Schumacher, Berger, Alesi, Häkkinen. E na sexta posição o Rubinho Barrichello, que no Canadá, onde ele largou muito bem também, ele dizia que é ótimo voltar a ver a luz vermelha. Estar no grid, conseguir ver a luz e largar junto com o primeiro pelotão. Os pilotos já vão chegando. Nós já vamos para a composição do grid. 59 voltas do Grande Prêmio da Inglaterra, vencido ano passado por Alain Prost, que tem como grandes personagens o próprio Prost com 4 vitórias. Mansell ganhou em 91 e 92, Ayrton Senna em 88. Os carros já vão chegando no grid. Damon Hill assumindo a posição à direita no vídeo, larga do lado esquerdo da pista. Atrás, na segunda posição, Michael Schumacher. Depois, Berger, Alesi, Häkkinen, Rubinho. Christian larga na 20ª posição. O grid de largada em Silverstone é numa curva e aí está David Coulthard, apontando que tem problemas com a sua Williams. Essa bandeira verde passa, mas com irregularidade. Essa bandeira verde não deve ser dada porque o Coulthard levantou os braços e avisou que o carro dele apagou e não tem condição de largar. Ele, que ocupa a 7ª posição, está na 4ª fila, atrás de Rubens Barrichello. Aí está o carro de David Coulthard, a Williams número 2, que foi pilotada na semana passada no Grande Prêmio da França por Nigel Mansell. E aí toda a movimentação nos boxes, o pessoal esperando para a corrida, mas agora deve haver um atraso, todo mundo volta. Afinal de contas, com o problema de Coulthard, os mecânicos voltam para a pista. Aí a assistência rápida vai ser prestada ao carro do escocês, que apagou no momento em que ele chegou no grid. E isso vai atrasar o início do Grande Prêmio da Inglaterra. 8ª etapa do Campeonato Mundial. Uma corrida que teve como aperitivo o treino de ontem muito disputado. Uma diferença de apenas 3 milésimos entre o pole position Damon Hill e o segundo colocado Michael Schumacher. Também muito perto do tempo deles, Gerhard Berger na 3ª posição do grid. E a expectativa para uma grande corrida, retardada um pouco por esse problema com o carro do David Coulthard. Em Silverstone, para acompanhar e analisar todas as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo, bom dia, Kleber. Realmente com o motor do carro do Coulthard apagou, quer dizer, volta tudo, toda aquela operação de início, de largada, é tudo feito normalmente. Atrasa a corrida, evidentemente, diminui uma volta no total de voltas e aguarda-se aí com nova expectativa essa largada de uma corrida que promete muito, como você disse, já em função dos treinos que foram bastante disputados, a luta pela pole, que teve Berger, que teve Schumacher, que teve Hill e acabou ficando mesmo na mão de Damon Hill, a pole position, por 3 milésimos de segundo. Foi apenas essa diferença mínima que ele andou à frente do Schumacher. E os outros pilotos também com tempos muito disputados, principalmente esses 3 das 3 primeiras filas, os 6 das primeiras filas. O Hill e o Schumacher na primeira, o Berger e o Alesi, as 2 Ferrari na segunda, o Mika Häkkinen e o Rubinho Barrichello na 3ª fila. Basta dizer que a diferença do Häkkinen para o Barrichello também foi de 3 milésimos de segundo, exatamente igual a de Hill para Schumacher. Então espera-se uma corrida bastante disputada. O Christian, com aqueles problemas que o carro Arrows tem, ele promete de novo fazer uma parada a menos que os outros. Todos estão pensando em no mínimo 2 pitstops. O Christian quer fazer apenas um e vamos torcer aí para um grande resultado de Rubinho e de Christian Fittipaldi.
Aí está David Coulthard, escocês de 23 anos. Foi um grande rival de Rubinho Barrichello nas categorias inferiores do automobilismo. Coulthard, que depois de um grande período como piloto de testes da Williams, acabou assumindo o cargo, o posto de segundo piloto da equipe. Não correu na semana passada por causa do acordo com Nigel Mansell, que voltou a pilotar um Fórmula 1, mas apenas nas corridas onde não há coincidência com o campeonato de Fórmula Indy, que o Nigel Mansell disputa nos Estados Unidos. Correu na França, chegou a participar bem do espetáculo, largou na segunda posição, perdendo exatamente para o Damon Hill, que aí está a pole position, o Nigel Mansell. Mas hoje David Coulthard volta a ocupar o carro número 2 da equipe Williams-Renault. Damon Hill viveu uma semana apertada, ele foi criticado pela imprensa inglesa, contestado no seu talento como piloto, por dirigir, por guiar um Williams e não conseguir grandes resultados. Estar deixando tão para trás a equipe Williams em relação a Benetton. No entanto, hoje ele larga na pole position, confirma essa liderança numa disputa muito acirrada com o Michael Schumacher e quer provar dentro da sua casa, na Inglaterra, correndo por uma equipe inglesa, que ele tem condições de seguir a sua carreira como principal piloto da equipe Williams. Contestou e muito a possibilidade de perder essa vaga, de perder a posição, o status de piloto número 1 para Nigel Mansell. Para Damon Hill, ele é o primeiro piloto da equipe Williams e não tem conversa. Para este grande prêmio da Inglaterra, pelo menos para a largada, ele vai confirmando isso e larga na pole position depois de um grande duelo com Michael Schumacher. Tudo ok outra vez com o carro de Coulthard e eles partem para mais uma volta. Então as 59 voltas previstas para o Grande Prêmio da Inglaterra se transformam em 58 voltas. Novamente o Schumacher pula na frente do Damon Hill na volta de apresentação, enquanto o Coulthard, você vê, fica parado e vai largar na última posição. É o último a sair. Você viu o fiscal que ficou em frente ao Williams número 2, esperou que todos os outros 25 carros saíssem para a volta de apresentação, para a segunda volta de apresentação, e só aí David Coulthard, que teve problemas antes da largada, pôde sair. Então ele vai largar na última posição, perde a sua 7ª colocação no grid, vai lá para trás, vai ter que fazer uma corrida de recuperação, fica muito mais difícil a coisa para David Coulthard com a equipe Williams. A corrida então passa agora a ter 58 voltas nos 5.226 metros do circuito de Silverstone. E já teve gente que ficou no meio do caminho. Irvine, Ed Irvine da equipe Jordan, com problema de motor pela aparência, por essa fumaça toda que sai aí do motor do carro. Também uma Lotus parada. E começa cheio de encrenca o Grande Prêmio da Inglaterra. Aliás, eles nem conseguiram começar ainda. Zanardi com problema, esse já vai abandonando, já vai saindo. Ed Irvine tirando o capacete, a balaclava. A corrida nem começou e já acabou para ele. Enquanto isso, o Damon Hill vai chegando, completando a volta de apresentação. Também Schumacher, Berger, Alesi. Aí o Mika Häkkinen. Passa agora Rubens Barrichello. Fica melhor a situação para o Kyo Katayama. O 8º colocado não tem o Coulthard ao seu lado. E o Martin Brundle tem um espaço à frente dele. Ele que larga na 9ª posição. Vamos para o grid. Damon Hill, Michael Schumacher, Gerhard Berger, Jean Alesi, Mika Häkkinen, Rubinho Barrichello, Christian Fittipaldi. Largando na 20ª posição. Chega o último carro do grid. Vamos aguardar a bandeira verde. Ela passa agora. Vai pintar a luz vermelha. E a McLaren do Brundle
lá atrás do Hakkinen está cheio de fumaça. Ainda assim ele larga, pegando fogo no motor, já explodiu o motor. A largada valeu. Damon Hill fica na ponta. Já encostou Martin Brundle. Hill, Schumacher. Depois as Ferraris. Um tumulto na largada do Grande Prêmio da Inglaterra. Rubinho largou bem. Parece que assume a quarta posição. Na primeira colocação, Damon Hill mantém a pole, com Schumacher colado perto dele. Rubens Barrichello ganhou posições na largada, aparece ali na quarta posição, entre as duas Ferraris. Grande largada de Rubinho. A briga lá atrás continua forte. Katayama pressionou a Mika Hakkinen. E eles vêm com Hill e Schumacher. Schumacher mantendo uma boa distância, ficando perto de Damon Hill, não deixando largar a Williams. Aí a Ferrari, Rubinho, que ocupa a quarta posição. Eles vão para completar a primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. O Michael Schumacher tentando a aproximação de Damon Hill, que manteve a pole. No momento em que, na largada, houve toda a explosão do motor da McLaren de Martin Brundle. Aí a Williams número 0, completando a primeira volta. Damon Hill passa em primeiro com Schumacher em segundo. Berger, Rubinho, Alesi, Verstappen, Hakkinen. E depois Katayama. São os primeiros colocados do Grande Prêmio da Inglaterra. Começou meio esquisito, mas aí a hora que a luz verde piscou, foi bem Rubinho Barrichello e confirme aí. Hill, Schumacher, Berger, Barrichello, Alesi e Verstappen. Grande largada, ganhando 2 posições do Rubinho, Reginaldo. Grande largada do Rubinho, uma largada bastante complicada. Você viu que o motor do Coulthard, quando apagou, vamos ver aí, rever a largada, e já vi ali o carro da quarta fila, o Martin Brundle, olha, que pega fogo no momento em que ele acelera, assustando ali o Katayama que estava atrás dele. O motor do carro do Brundle tinha um vazamento de óleo, e no superaquecimento que provocou esse vazamento de óleo, já vinha fumaçando antes da largada. Quer dizer, no momento que ele botou gás, o motor estourou e ele parou. E o Coulthard, que você viu que foi penalizado, olha o replay, olha o estouro do carro, do motor do carro do Brundle. E o Coulthard foi penalizado por ter morrido o motor, ele teve que largar em último no grid. Agora o Barrichello ganhou a posição do Alesi e vem mantendo a quarta colocação. Aí Martin Brundle no box já, de volta. Imaginou o susto que leva o piloto que está atrás quando dá aquela explosão no motor do Martin Brundle na hora da largada? Damon Hill, Michael Schumacher. Tem também o óleo que espirra, fica na pista, no capacete. Mas que o susto é grande, é grande. Hill, Schumacher, Berger, Barrichello, Alesi, Verstappen. Os 6 primeiros colocados. Hill e Schumacher já largando uma boa distância entre eles e o Berger na terceira colocação. Vão imprimindo um ritmo forte. Os 2 primeiros colocados. A diferença de apenas 1,135 entre eles. Ou seja, Schumacher bem perto, acompanhando o ritmo da Williams e Damon Hill. Fica mais para trás o Gerhard Berger com o Rubinho na quarta posição. Aí você tem a imagem da câmera dentro do carro, ao lado do carro de Michael Schumacher. Vai curtindo o som do motor da Benetton. 1:28.386, a volta mais rápida da prova, já na segunda volta, com Damon Hill. Kleber. Diga, Reginaldo. E você vê 1:28.336, virou o Hill, agora inclusive completa mais uma volta, baixa mais ainda, 1:28.291, enquanto o Schumacher estava virando 28.6. Só que nessa volta agora o Schumacher foi o mais rápido um pouquinho, virou 1:28.1. Então se aproximou um pouco, a diferença era 1,135, caiu para 9 décimos. Agora, o ritmo do Berger, terceiro colocado, 1:29.7, Barrichello, quarto colocado, 1:29.6, o Alesi, 1:30.1, Verstappen, 1:30.4.
Você vê que é bastante diferente em relação a esses dois primeiros que já estão se desprendendo dos outros. A diferença de Barrichello para Alesi aumenta a cada volta. Christian Fittipaldi está na 17ª colocação, acabou de perder a posição para o Alboreto, 18º colocado, meio segundo atrás do Alboreto. E o ritmo mais forte de Schumacher na volta anterior, como disse o Reginaldo, diminui a diferença dele para o Rio. Enquanto eles já vão largando 6,149 em relação ao Berger. O Rubinho está ali colado no Berger, 1 segundo 0,89 atrás. E eles estão conseguindo deixar o Alesi um pouco mais para trás, quase 2 segundos. 1,738. E o Alesi tem o Verstappen menos de 1 segundo atrás dele. Essas são as distâncias entre os 6 primeiros colocados. Veja aí a volta mais rápida do Schumacher, que o Reginaldo informou agora há pouco. 1,28,122 na terceira volta do Grande Prêmio da Inglaterra. Schumacher sempre atrás de Rio. Damon Hill completa mais uma volta. Schumacher chega bem perto, bem junto. Os dois colocando um ritmo forte na prova e deixando bem para trás já a Ferrari de Gerhard Berger. Olha a resposta de Damon Hill. A cada volta, um deles baixa um pouco mais. 1,27,859. Damon Hill volta a andar mais rápido do que Schumacher. E fica a expectativa de que este Grande Prêmio da Inglaterra seja marcado por este bom duelo entre Damon Hill e Michael Schumacher. Damon Hill precisando ganhar, querendo vencer em casa mais do que nunca. E o Schumacher para manter aí essa grande campanha, grande performance no campeonato de 1994, com possibilidades de quebrar recordes da Fórmula 1. Afinal de contas, em 7 provas, ele já venceu 6 e lidera com tranquilidade o campeonato, 66 pontos contra 29 do Damon Hill, que é o segundo colocado. Aí o David Coulthard largou na última posição e vai tentando se recuperar. O escocês David Coulthard também em casa, viveu grande parte da sua vida no automobilismo aí na Inglaterra, no circuito de Silverstone. Já voltamos com as imagens do líder Damon Hill. Enquanto o Hill vai comandando o grupo, vai liderando a prova, completando agora mais uma volta, o David Coulthard vai tentando recuperar aí as suas posições. Kleber. Schumacher chega, não consegue o Hill largar muito, se bem que agora fica com um espaço um pouco maior, uma tranquilidade um pouco maior, Reginaldo. Exatamente, e o Hill do Schumacher está um pouquinho maior, abriu 1,5. O Hill está tentando fazer uma corrida puxando bastante no início para depois ele poder planejar direito a sua parada ou talvez 2 paradas. Olha aí, mais uma Lotus fora da corrida. Você falou agora há pouco do Coulthard, o Kleber, e você vê, o Coulthard como foi obrigado a largar em último no grid, só que tem um carro Williams e um motor Renault nas mãos, então a tendência é ele fazer uma grande corrida e é o que vem acontecendo. Veja bem, nós completamos 5 voltas e ele que largou em último já está em 12º. Daqui a pouco vai aparecer aí com um grande tráfego pela frente e ele vai ter Blundell, Panis, Frentzen, Katayama e Hakkinen para chegar perto ali do Verstappen e do Alesi. Uma grande corrida, é natural que ele venha a fazer. Um domingo de sol em Silverstone, na Inglaterra. Temperatura não é muito quente, 22 graus, temperatura agradável, mas na pista essa temperatura sobe para 30 graus. Essas são as condições de tempo neste Grande Prêmio da Inglaterra. A meteorologia chegou a prever possibilidade de chuva, mas por enquanto não se confirma essa previsão. 22 graus a temperatura ambiente, 30 graus a temperatura do asfalto, da pista, que não chega a ser a temperatura ideal para os pneus dos carros. Para os pneus, para a pressão dos pneus, é melhor uma temperatura mais alta do que esses 30 graus que nós temos em Silverstone. A diferença de Hill para Schumacher continua variando aí. Agora 1,1, já chegou a ser de 0,9. Esta é a distância média que eles estão mantendo. O líder Damon Hill para o segundo colocado Michael Schumacher. Falando em pneus, o Reginaldo já disse que o Christian pode tentar apenas uma parada. Os outros pilotos, na maioria, devem fazer 2 pitstops pelo menos, Reginaldo. É isso mesmo, Kleber. A previsão é essa, as equipes de ponta. Você vê o ritmo do Hill, o ritmo do Schumacher, talvez exija até uma terceira parada, hein? Porque eles estão virando quase 2 segundos mais rápidos que do Berger para baixo.
O Rio Schumacher virando em 28 já desde o início da corrida. E eles viraram 30, agora 29 alto. 29,5 o Berger, 29,7 o Barrichello, 29,8 o Alesi. A previsão de 2 trocas, inclusive para o Rubinho Barrichello. O Christian que vai fazer uma só, vai fazer na 30ª volta. E os dois, Rio e Schumacher, que vão aí completando mais uma volta, virando quase 2 segundos mais rápidos do que o Berger, já deixam bem para trás o terceiro colocado, o Gerhard Berger, que acompanhou o ritmo dos dois nos treinamentos, mas não consegue a mesma performance na corrida. Aí está o Berger, com o Rubinho atrás dele. Rubinho sim, vai acompanhando bem o ritmo de Berger, com o Alesi atrás, depois o Verstappen, e aí Hakkinen. A diferença continua na casa de 1,1. 1 segundo, 191 milésimos. A diferença entre Rio e Schumacher. Aí o terceiro colocado, Gerhard Berger, trazendo bem junto dele a Jordan de Rubens Barrichello. Como vem sendo comum na temporada 94, Rubinho Barrichello andando sempre entre as feras da categoria. Andando sempre nas posições melhores, colocando sua Jordan perto dos carros de primeira linha, os carros dos primeiros times. Aí você tem em detalhe o Rubens Barrichello, que viveu ontem dia de negociações. O Rubão Barrichello, pai dele, está em Silverstone. Há alguma evolução nessas negociações? Algum assunto já tratado de modo mais concreto, Reginaldo? Está tudo ainda muito na base da especulação? Agora que entra essa fase, não é? Segunda metade do campeonato. Kleber, muita coisa acontecendo e muita coisa nova aconteceu hoje. Novos lances dessas negociações que daqui a pouco nós vamos explicar para vocês, para o telespectador. Realmente a coisa esquentou muito para o lado do Rubinho e tem novidades aí, talvez até para esse ano. Vale a pena ficar ligado e conferir. Faz um grande campeonato Rubinho, ocupa a 5ª posição no campeonato mundial. Ele tem 7 pontos, está atrás apenas do Schumacher, do Rio, do Berger e do Alesi. Uma ótima posição. E o Damon Hill continua baixando o tempo. Na 8ª volta, ele marcou 1:27.215. É a volta mais rápida. O Damon Hill, que é o recordista oficial do circuito de Silverstone, com 1:22.515. Numa época em que os carros eram mais rápidos, havia toda a tecnologia. Confira aí os 6 primeiros. Rio, Schumacher, Berger, Rubens Barrichello, Jean Alesi e Jos Verstappen. Depois, Hakkinen, Katayama, Frentzen, Panis, Blundell, Coulthard. Já recuperando posições, mantendo aí a sua 12ª colocação. David Coulthard da Williams, que era o 7º no grid, teve problemas e acabou largando em último. Já ocupando a 12ª posição agora. Aí o Verstappen, que tem atrás dele o Mika Hakkinen. Traz também o Kyo Katayama com a Tyrrell. A pressão de Mika Hakkinen começa a ser mais forte. A diferença, menos de 1 segundo, 911 milésimos. E o Katayama também vem junto. 0,6 apenas ele está atrás do carro de Hakkinen. São esses pilotos que chegam aí. Passou o Rubinho, o Alesi e depois vem os 3. Enquanto lá na frente seguem com tranquilidade o líder Damon Hill e perto dele, preparando um instante, esperando o momento para tentar chegar e assumir essa primeira posição, o líder do campeonato, Michael Schumacher. E eles estão andando como relógio. A diferença não passa disso. Agora 1,007. Quase 1 segundo cravado. A diferença de Damon Hill para Michael Schumacher. A pista de Silverstone é uma pista de alta velocidade, o que poderia teoricamente favorecer o motor V10 da Renault. Veja aí toda a condução de Michael Schumacher. Você vai na Benetton, mas o motor vai conseguindo acompanhar o ritmo do V10.
O V10 da Williams, teoricamente mais forte, com 50 voltas para o final. O Schumacher vai conseguindo com seu V8, numa versão melhor, acompanhar todo o ritmo de Damon Hill, que vai sempre fazendo as voltas mais rápidas. Agora 1:27.152 na 10ª volta. Damon Hill, Schumacher, Berger, Rubinho são os 4 primeiros colocados. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec e Ford Escort. Você acabou de ver o Blundell fazendo a ultrapassagem em cima do Panis, enquanto a televisão mostrava a distância, a diferença entre um e outro. O Blundell já colocou a Tyrrell na frente da Ligier do Panis. Numa corrida em que até agora nós temos duelos bem definidos. Tem bastante equilíbrio. O Coulthard vem junto também. Vai se recuperando. Olha que bonita essa câmera. Enquanto o Damon Hill continua baixando o tempo. Mas a corrida está conseguindo ter um equilíbrio muito grande, porque os pilotos têm distâncias curtas entre um e outros. Nos vários pelotões, Reginaldo, todo mundo acompanhando todo mundo. O Schumacher vai bem junto do Damon Hill. Lá atrás você tem o Rubinho perto do Berger. Aí o Hakkinen tem o Katayama atrás dele, o Verstappen à frente. E agora o Coulthard vai chegando e fazendo uma corrida de recuperação. As diferenças sempre muito apertadas, Kleber. Inclusive essa aí do Coulthard que você vê, já 6 décimos atrás do Blundell e já pronto, já ameaçando o bote aí para ultrapassagem. A do Hill para o Schumacher, neste momento, é 1.6. A do Schumacher para o Berger, essa é um pouco maior, 19 segundos. Depois, do Berger para o Barrichello, 2.8. Olha o Coulthard, vem para o bote em cima do Blundell. O Alesi, do Barrichello para o Alesi, 2.5. Do Alesi para o Verstappen, 3.9. E depois é tudo nos décimos, hein? Vem o Hakkinen 7 décimos atrás, o Katayama 6 décimos atrás do Hakkinen. Enfim, tudo aí bem próximo mesmo. David Coulthard está chegando na Tyrrell de Mark Blundell. Encostou e prepara para a ultrapassagem. Você viu que ele está 42 segundos atrás do Damon Hill. É a comparação entre o líder da prova e o David Coulthard. E vai fazendo uma corrida toda de recuperação. Ele se aproxima, mas a Tyrrell também tem um bom motor V10 da Yamaha e consegue aí dar uma segurada, pelo menos por enquanto, no carro de Coulthard. Enquanto isso, o Damon Hill lá na frente consegue colocar um retardatário entre ele e o Michael Schumacher. Os dois andando muito rápidos, vão começar a pegar o tráfego agora. Tráfego para o Hill, tráfego para o Schumacher. O Schumacher vai conseguindo também se livrar sem maiores problemas e acompanhar o ritmo do Damon Hill. Hoje, a partir de 15 para 1 da tarde, as emoções de Alemanha e Bulgária. Copa do Mundo de Futebol nas quartas de final. Oliveira Andrade mostra para você Alemanha e Bulgária. E às 4h15, com o Galvão Bueno, Romênia e Suécia. Romênia e Suécia definem o aniversário do Brasil nas semifinais da Copa do Mundo. O Brasil ontem, depois da vitória 3-2 em cima da Holanda, garantiu a sua ida para Los Angeles e espera o vencedor de Romênia e Suécia na semifinal. Damon Hill ultrapassando o retardatário, o carro da Sintec. E já tem gente na grama. Aí ela Russi, número 20, de Henrique Comas. Com toda a fumaça saindo ali do pneu direito. Foi para a grama, já bateu o cinto, vai embora. Como vem embora o Schumacher, agora mais perto do Damon Hill. Teve um pouco mais de dificuldade em ultrapassar aquela Sintec, o Hill, e permitiu uma aproximação maior do Michael Schumacher. Kleber. Reginaldo.
O Hill levou um susto, porque no final da reta ele viu a fumaça, que era exatamente a fumaça do motor do carro do Comas. Ele levou um susto e tirou o pé. E o Schumacher se aproximou um pouquinho, apertou, pode até vir a ameaçar em uma das curvas agora, que entra numa parte mista do circuito. O Barrichello, por outro lado, se adiantou mais e tirou a diferença maior. Ele tirou 1 segundo do Alesi nessa volta, está 3,4 a diferença. O Christian sobe uma posição, está em 15º. Essa parte mista do circuito favorecendo o chassi bem ajustado da Benetton de Michael Schumacher. Aí eles completam a volta, já vem um retão. É hora de pisar fundo. E vale o V10 do Rio. Mas o Schumacher vem chegando bem com esse motor V8 da Ford que equipa o carro da Benetton. Depois de 14 voltas, a classificação. Damon Hill em primeiro, Michael Schumacher em segundo, Gerhard Berger na terceira posição. Rubinho Barrichello segurando bem desde a largada a sua quarta colocação, com Alesi e Verstappen completando os 6 primeiros. Depois, Hakkinen, Katayama, Blundell, Coulthard, que já está na 10ª posição, Panis e Frentzen são os 12 primeiros. Sempre lembrando que David Coulthard teve problemas depois da volta de apresentação. O carro apagou, ele largou da última colocação, largou em 26º e já vai recuperando posições e está agora na 10ª colocação. E olha como pega tráfego sempre o Damon Hill. Já conseguiu colocar outra vez um carro entre ele e o Schumacher. Aí a imagem de dentro do carro do Schumacher. O alemão com a Benetton número 5, segundo colocado na prova, líder absoluto do campeonato mundial. 7 corridas, 6 vitórias. E um segundo lugar. Sempre no pódio, sempre bem. Com 66 pontos na liderança do campeonato, o alemão Michael Schumacher, de 25 anos. Problemas aí no sinal da câmera de dentro do carro do Schumacher, enquanto o Damon Hill faz a sua parada no box. Damon Hill vai para o box. O primeiro pit stop da Williams, o abastecimento, a troca de pneus e ele se manda. A diferença do Hill para o Schumacher era muito pequena. Aí a saída em velocidade baixa do box. O Schumacher assume a ponta. O Berger também passou. Vem chegando o Rubinho. O Hill consegue sair na frente dele. Bem colado a Schumacher, Rubens Barrichello. Volta, portanto, na terceira posição, Damon Hill. Schumacher, Berger, Hill, Rubinho. São agora os 4 primeiros colocados depois do pit stop de Damon Hill, que volta com os pneus frios. E veja como o Rubens Barrichello se aproxima. Fica bem perto da Williams. Que agora vai aquecendo seus pneus. Com 45 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. Olha onde está o Berger. Na segunda posição. Daqui a pouco deve vir o Schumacher para o primeiro pit stop. Kleber. Fala, Reginaldo. Vamos ver agora, quando no momento em que eles passarem pelos boxes de novo, vamos ver a diferença real agora que ficou do Hill em terceiro em relação ao Berger, que é o segundo, o Schumacher em primeiro. O Barrichello, você vê, está colado no Hill. É claro que não vai ficar ali por muito tempo, porque assim que se aquecerem os pneus do Damon Hill, ele vai de novo recuperar o seu ritmo. Mas vale a pena observar agora se o Hill volta a andar no mesmo ritmo que ele vinha andando, na casa de 27,5, porque ele demorou. A troca de pneus foi mais rápida do que o reabastecimento nos boxes. O que dá a entender, o que leva a gente a imaginar que ele tenha largado com muito pouca gasolina para tentar abrir uma boa diferença no início da corrida. Então ele teve que esperar um pouco mais no reabastecimento, que a troca de pneus foi mais rápida. Agora entra o Blundell no box, estão os boxes da Benetton e os boxes da Ferrari aguardando Schumacher e Berger. Se usou essa estratégia, o Damon Hill acabou não sendo muito feliz, porque ele não conseguiu largar em relação ao Schumacher.
E você viu agora a distância do Schumacher para o Berger de mais de 24 segundos. E a gente pode dizer que se o Schumacher resolver parar agora e fizer o trabalho razoável de boxe, ele volta na liderança. Vai para o boxe Michael Schumacher. Vamos acompanhar o pit stop do alemão da Benetton. Aí a troca de pneus, o reabastecimento. 7.6. Deve voltar ainda na liderança. Lá vem vindo aí o Berger. Vai passar por ele. Sai na velocidade baixa, que é obrigado agora o piloto. E o Berger acaba assumindo a primeira posição. Você perde muito tempo na entrada e saída de box com a baixa velocidade, mas o trabalho de pit stop permitiu com que Gerhard Berger passasse por Damon Hill. Dave Coulthard está no box, vai fazer o seu pit stop. Aí o trabalho de Dave Coulthard, 8.8. Reginaldo Leme. É bom informar, Kleber, que essa velocidade de boxe realmente agora aumentou. Desde Mayencourt, que a velocidade era 80, era uma decisão dos pilotos, passou a ser 120 km por hora. A velocidade com que eles podem entrar e sair dos boxes no pit stop. Gerhard Berger é agora o líder do Grande Prêmio da Inglaterra. Grande Prêmio que já teve o Hill, que largou na pole, manteve a pole, com a parada do Hill nos boxes para troca de pneu e reabastecimento. Schumacher assumiu a ponta. Algumas voltas depois, Michael Schumacher também foi para o seu pit stop. E Gerhard Berger, que ainda não parou, assume a ponta. Mas o Schumacher saiu do box colado no Berger e está aí outra vez brigando para assumir a primeira posição. Domingão do Faustão, hoje 3 da tarde. Berger e Schumacher, os dois primeiros colocados no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. 94. Copa do Mundo, a Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Você está acompanhando os 6 primeiros colocados. Nós temos a liderança de Berger com Schumacher, Hill, Barrichello, Alesi e Verstappen. Os 6 primeiros colocados. Começa uma perseguição mais forte aí de Michael Schumacher em cima de Gerhard Berger. Com pneus novos, agora já aquecidos, o carro reabastecido, um chassi bem equilibrado. Michael Schumacher parte para cima de Gerhard Berger para tentar recuperar a primeira posição. Veja como ele vai se aproximando. E trazendo também o Damon Hill, o Rubinho Barrichello. Eles acabaram ficando mais próximos, os primeiros colocados. Se mantiver o ritmo que ele vinha imprimindo à prova, o Gerhard Berger vai acabar juntando todo mundo. Veja como já está 465 milésimos apenas atrás do Schumacher, chegando muito perto da Ferrari. E vindo o Hill apenas 2.204 atrás do Schumacher. E o Barrichello vem junto, menos de 2 segundos atrás do Damon Hill, 1.975. Ou seja, os 4 primeiros colocados podem ficar bem próximos. Damon Hill, o Schumacher quase, parece que deu uma escapada ali, mas continua mantendo o traçado, vem direito aí atrás do Gerhard Berger. Berger e Schumacher, Hill vem, Rubinho também tentando acompanhar o ritmo. O Alesi na 5ª posição ficou um pouco mais para trás. Fantástico. Hoje, 8 da noite. São as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra. A 8ª
prova da temporada 94 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Rubinho se prepara para ir para o box. Vai no box, faz o seu pit stop Rubens Barrichello com 40 voltas para o fim da prova. Prova que tem a liderança agora de Gerhard Berger, que vai retardando a sua entrada no box. Consegue manter aí essa média de meio segundo, agora 560 milésimos à frente do Schumacher. O Schumacher vem para tentar a ultrapassagem, traz junto com ele o Damon Hill, o que aumenta as emoções da prova. Kleber. Teria, Reginaldo, a Ferrari alguma possibilidade de fazer apenas um pit stop? Porque vai ficar cada vez mais difícil para o Berger segurar o carro e segurar os dois que vêm atrás dele. Kleber, por enquanto, curiosamente, ele está mantendo o mesmo ritmo do Schumacher. Ele está virando um 29,3, o Schumacher nessa volta virou 29,4. É muito difícil, mas no momento da largada, ainda as informações que os técnicos no grid de largada falavam em 2 ou 3 paradas tentativas. Então pode ser que uma equipe se arrisque aí um pouco mais, talvez seja o caso do Berger, mas vai ser difícil. Veja como o Schumacher está colocando dentro de todas as curvas, vai ser difícil ele manter a posição. Barrichello já saiu do box. E outra coisa, vale a pena verificar realmente que o Damon Hill tinha realmente largado com pouca gasolina, tanto que depois daquele reabastecimento mais demorado, ele voltou com o carro mais pesado e não está conseguindo manter aquele número de voltas, aquele mesmo seu ritmo, está virando 1,28,8. E atenção, agora a bandeira preta para o Michael Schumacher, bandeira preta para Michael Schumacher. Bandeira preta para Michael Schumacher. Fora da prova, Michael Schumacher. Talvez pela tentativa muito forte de ultrapassagem ao Berger, ou a velocidade no box. Michael Schumacher ganha a bandeira preta. Vai ter que ir embora da prova. Quando ele começava a apertar o Gerhard Berger, você viu no momento, dentro da câmera, dentro do carro dele, Schumacher, como ele vinha partindo para cima do Berger. E ele continua indo normalmente, buscando a primeira posição. Vai ter que passar em frente ao box. Tem 3 voltas para parar, segundo o regulamento, depois da bandeira preta. São 3 voltas para que ele pare. E ele faz agora a ultrapassagem ao Gerhard Berger. Está na frente o Michael Schumacher. O Berger, você viu que não forçou. Agora vai para o box o Gerhard Berger. Outra vez aí, bandeira preta número 5. Essa é a orientação, essa é a regra. A bandeira preta e o número do carro. Bandeira preta número 5 significa que está desclassificado, que está fora da prova, Michael Schumacher. Enquanto o Gerhard Berger faz o pit stop. Sai a Ferrari. E agora a primeira posição volta a ser então de Damon Hill. E a gente vai precisar conferir como volta o Berger. Em que posição ele volta. O Schumacher continua aí na pista. Veja o Flávio Briatore, o chefe da equipe Benetton, que sofre essa punição neste Grande Prêmio da Inglaterra. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos e Biotônico Fontoura. Você está revendo aí a ultrapassagem do Schumacher sobre o Berger, que não forçou, não resistiu, com toda a pinta de que recebeu realmente uma orientação do box da Ferrari, avisando que ele tinha a bandeira preta, recebido a bandeira preta ao Michael Schumacher. A última vez que uma bandeira preta foi dada assim a um piloto de ponta foi em 90, no Grande Prêmio de Portugal, para o Nigel Mansell,
que acabou continuando na pista ainda, foi embora, mas foi desclassificado. E aí a conversa do Flávio Briatore com o Buisserrat, que é o diretor da prova, o diretor de corrida da FISA. Também a equipe de engenheiros da Benetton. E a conversa, a explicação do que aconteceu. Tom Walkinshaw com Flávio Briatore, Roland Buisserrat. São os homens da equipe Benetton que estão conversando para saber realmente o que aconteceu, toda a agitação ali na porta do box da Benetton. E o Schumacher continua na pista, continua na liderança, continua andando, mas recebeu a bandeira preta. Kleber. Reginaldo Leme. A Schumacher certamente vai para o box agora. Você viu toda a discussão do Roland Buisserrat com o pessoal da Benetton. E tem várias causas. O Schumacher não foi ainda para o box. Tem várias causas possíveis. Uma delas é ele ter ultrapassado o limite de velocidade em box, o limite que está estabelecido em 120. Mas pode ser, provavelmente, alguma coisa que aconteceu no momento da troca de pneus. Você citou agora há pouco que o Mansell recebeu bandeira preta em Portugal 4 anos atrás. E foi exatamente por um problema na troca de pneus. Ele tinha dado marcha ré dentro do box. O fato é que o Michael Schumacher continua na prova. Aí o Damon Hill fazendo a ultrapassagem sobre o retardatário. Talvez esperando uma orientação do box. Continua aí porque a gente está conversando aqui. E o Damon Hill está agora na segunda posição. Você vê aí o Schumacher e o Hill. Fica na expectativa o Hill, inclusive nem apertando muito o ritmo, nem forçando para cima do Schumacher. Mas também não deixando que a distância fique grande entre os dois. Já tem a volta do Rubinho Barrichello, como voltou do boxe o Rubinho, o Berger, Reginaldo, os 6 primeiros colocados. Schumacher continua na pista, né? Quer dizer, teoricamente ele é o primeiro colocado aqui no computador, mas já está fora da prova. Então o Damon Hill está 9 segundos, 9,8 à frente do Alesi, que é o segundo colocado. O Alesi está também 9,8 à frente do Hakkinen, que é o terceiro colocado. O Hakkinen tem 13,6 à frente do Berger, que é o quarto colocado. Barrichello está em quinto, 4 segundos atrás do Gerhard Berger. O Christian Fittipaldi é o 13º colocado, isso contando com o Schumacher ainda, então ele deve passar a 12º e brigando pela posição com Johnny Herbert, que está meio segundo atrás do Herbert. Hill, Alesi, Hakkinen, Berger e Barrichello são os 5 primeiros colocados a partir da bandeira preta de Schumacher, que continua na pista. O Flávio Briatore está ali, estava sem o fone, você viu, agora coloca o fone e deve se comunicar com o Michael Schumacher. Mais uma conversa com o Tom Walkinshaw, que é sócio do Briatore na equipe Benetton. Com 35 voltas para o final da prova, a agitação no boxe da Benetton, a equipe líder do Campeonato Mundial de Pilotos, com Schumacher, líder do Mundial de Construtores, com 30 pontos de vantagem em relação à Ferrari. E vê aí o seu piloto principal, a sua grande estrela com a bandeira preta. Muita discussão nos boxes, muita conversa. E agora a gente precisa esperar para ver qual a decisão que vai tomar o Michael Schumacher. A decisão que ele tem que tomar, evidentemente, é ir para o boxe. Recebeu a bandeira preta, tem que ir para o boxe. Enquanto o Hill vai passando os retardatários, o Coulthard vai fazendo corrida de recuperação. Veja aí o Schumacher continuando na pista. Vai para completar mais voltas. Ele pode sofrer ameaças ou riscos, né, de punições maiores a partir de não sair nas 3 voltas seguintes a ter recebido a bandeira. Mas também pode ter recebido uma orientação do boxe. O Jean Alesi, que passa a ser o segundo colocado. Ele está numa posição tranquila,
bem atrás do Damon Hill, mas também com uma diferença tranquila em relação ao Mika Häkkinen, o terceiro colocado. Vamos à classificação depois de 26 voltas. Ainda apresentando Michael Schumacher, com Damon Hill em segundo, Jean Alesi em terceiro, Häkkinen em quarto, Berger em quinto e o Rubinho em sexto. A própria classificação oficial apontando ainda o Schumacher. Frentzen, Coulthard, Katayama, Verstappen, Martini e o Christian Fittipaldi, que está agora na 12ª colocação. Aí a Benetton indo para o box. Entra com tudo o Michael Schumacher, passa direto pelo box e faz um stop and go. Parou, é punido, aguarda um tempo, 10 segundos e volta para a pista. Foi penalizado, mas volta para a pista. Ou seja, voltaram atrás da bandeira preta. Está de volta então Michael Schumacher. E agora o Hill assume a primeira posição. Flávio Briatore conseguiu convencer o Buesserrat lá com o Walkinshaw, quer dizer, o pessoal da Benetton teve bons argumentos e força. Mas Damon Hill assume a primeira colocação. Volta a liderar o piloto da Williams, ele que largou na frente e perdeu a primeira colocação por causa do pit stop. Volta a ser o primeiro colocado. Vai se aproximando do Christian Fittipaldi, que é o 12º colocado, para dar uma volta em cima do brasileiro, o líder da prova. Você vai aí com ele. Aí tentou a manobra de ultrapassagem ao Christian, não no melhor lugar. E aí a agitação do box da Ferrari, agitação ou expectativa para a parada de alguém. O Berger já parou. A possibilidade do Jean Alesi, aí está ele. Vem Jean Alesi para o seu pit stop. Aí o trabalho da Ferrari. A troca de pneus e também o reabastecimento da Ferrari 27 do Alesi. A equipe trabalhou mais lenta no carro do Alesi do que no carro do Gerhard Berger. Mika Häkkinen também com o seu trabalho de pit stop. Häkkinen que ocupava a terceira posição, Alesi era o segundo. Aí precisa ver se vai dar tempo, por exemplo, do Berger, do Rubinho, passarem por aí antes da saída dos dois. Damon Hill, o líder da prova. Quando a gente completar essa volta, o Reginaldo Leme vai informar, direto de Silverstone, a classificação, como é que passa cada piloto. Que agora, além desse stop and go do Michael Schumacher, tivemos as paradas do Alesi, do Häkkinen, e aí fica toda a expectativa para as posições do Berger, do Rubinho. O Schumacher voltou na terceira posição, mais 22 segundos, 186 milésimos atrás do Damon Hill. Já numa situação mais difícil para brigar com o piloto inglês da Williams pela liderança da prova. Hill que passou pelo Christian e agora fica numa posição bastante confortável. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos, Biotônico Fontoura e Brahma Chopp. Agora, deu para você perceber que o Schumacher voltou e voltou voando. Porque logo que ele retornou, a diferença era de 22 segundos, agora já caiu para 20. Então o Schumacher vem cheio de vontade. Aí o Berger. O Rubinho ali com retardatários à frente dele. Não muito distante do Gerhard Berger, mas com retardatários atrás dele. Vamos à classificação, olha. Hill, Schumacher, Berger, Barrichello,
Alesi e Hakkinen. Depois dos pitstops do Alesi e do Hakkinen e da punição a Michael Schumacher, estes são os 6 primeiros. Hill na liderança, Schumacher em segundo, Berger em terceiro e o Rubinho volta para a 4ª posição. E a corrida volta a ter as mesmas colocações, a mesma classificação do seu começo, só que agora com um desenho diferente, Reginaldo. É isso mesmo, Kleber, até porque a diferença agora é muito maior. O Damon Hill tem uma vantagem de 20,7 em cima do Michael Schumacher, quando faltam 30 voltas para o final. O Berger está 14 segundos atrás do Schumacher. O Barrichello é que está pertinho do Berger, 4,2. Essa diferença vem se mantendo. O Alesi bem atrás, 7 segundos atrás do Barrichello. O Hakkinen, 7,7 atrás do Alesi. O Coulthard, que já é o 7º colocado, uma grande corrida, 3,2 atrás do Hakkinen. O Christian Fittipaldi, que está planejando parar agora. Ele falou em 30ª volta, quer dizer, está próximo da parada dele. Está na 11ª colocação. Agora, vale a observação de que se o Schumacher, com tudo que ele possa ter feito, que mereceu aquela punição, depois houve aquela discussão toda dos organizadores, dos diretores de prova, com o pessoal da Benetton que parecia inconformado, se ele foi punido apenas com um stop and go de 10 segundos, e depois então quando ele entrou para cumprir essa punição e entrou a 200 km por hora no box, aí merecia uma nova punição. Olha a diferença de Hill para Schumacher, 20,733. Schumacher vem pisando tudo, carro balançando, ele trazendo no braço. Christian Fittipaldi vai exatamente agora para o seu pit stop, confirmando aí a previsão de volta número 30. São as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. E hoje tem futebol, tem Copa do Mundo. A partir de 15 para 1 da tarde, Alemanha e Bulgária. Quartas de final, definindo um semifinalista, o adversário da Itália. Alemanha e Bulgária com Oliveira Andrade. E às 4h15 da tarde, nós vamos saber quem o Brasil enfrenta na semifinal. Brasil esperando o vencedor de Romênia e Suécia. Jogo que acontece a partir das 4h15 da tarde com o Galvão Bueno. 15 para 1, Alemanha e Bulgária. 4h15, Romênia e Suécia. As emoções da Copa do Mundo na Globo. E aí a imagem com a câmera colocada na frente do carro do Schumacher, mostrando a reação do piloto ali, a cabeça, todo o movimento de pescoço do Michael Schumacher, que voltou voando. Deixa a Syntec para trás e vai tentando recuperar essa distância que ficou muito grande entre o Damon Hill e ele. O líder Damon Hill e o vice-líder da prova, Michael Schumacher. Punido com o stop and go. Acabou ficando 10 segundos no box. E perdeu muito tempo em relação ao líder da prova. E aí problemas com Gerhard Berger. Problemas com Gerhard Berger. Mão direita erguida. A Ferrari número 3 abandonando a prova. E Rubinho Barrichello vai ganhar ali uma 3ª posição. Vem bem lento o Gerhard Berger, sinalizando que tem problemas. E vai tentando levar o carro para o box, correndo o risco de lavar a pista de óleo. Veja aí. Agora sim, ele vai caminhando para abandonar a prova definitivamente, para sair do Grande Prêmio da Inglaterra. Gerhard Berger e o Rubinho acaba ganhando uma 3ª posição. Rubinho, que tem uma relativa tranquilidade em relação ao Jean Alesi, que está atrás dele, assume uma 3ª posição e vai brigar aí para tentar mais um pódio, o 2º pódio na carreira dele. Olha de novo o Berger bem lento com a Ferrari, chegando agora no box e abandonando a prova. Teve um fim de semana bom o Gerhard Berger, boas performances nos treinamentos, chegou a liderar a corrida depois dos pit stops
de Hill e Schumacher, mas agora com problemas na Ferrari acaba abandonando a prova. E o Coulthard, numa prova de recuperação, já deixou para trás o Mika Häkkinen. Já está chegando para ser um dos 6 pilotos a pontuar neste grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Escort, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Topper Dynatec. A televisão está mostrando de novo a largada. Ou a volta de apresentação. Teria alguma coisa a ver com a punição ao Michael Schumacher, Reginaldo? O Kleber, eles estão mostrando a largada justamente porque se comentou muito aqui que a punição teria sido em função de uma provável queimada da largada por Michael Schumacher. Coisa que não aconteceu. Nós vimos aqui, revimos, não aconteceu. Temos aqui na cabine o piloto Roberto Moreno, de Fórmula 1, que viu, reviu, discutimos com ele. Realmente não aconteceu a queimada da largada. Então, se essa foi a razão, tem razão é a Benetton, o Flávio Briatore, de reclamar bastante. Nós tivemos na largada, o Hill largou, assumiu a ponta, ficou na frente. Olha o Berger aí no box, fora da prova. Esse replay da volta de apresentação mostrou o Schumacher largando antes, ficando na frente do Damon Hill. Talvez esse seja o motivo para uma punição. E olha o Coulthard como está chegando. Já está na 5ª posição, David Coulthard. 4 segundos, 589 milésimos atrás do Jean Alesi. Aproveitando bem a força do motor Renault da equipe Williams. Já diminuiu para 2,3 a diferença. Olha como ele já tem bem na mira o Jean Alesi. Aproveitou esta pista de alta velocidade para conseguir uma ótima prova, uma ótima recuperação, com 25 voltas para o final. Nós temos Damon Hill na liderança, Michael Schumacher na 2ª colocação e o Rubinho Barrichello na 3ª posição, Reginaldo. Rubinho Barrichello que vai se valorizando ainda mais dentro deste mundo da Fórmula 1. Provavelmente deve ser considerado por todos a grande revelação e um futuro quase garantido na categoria. Sem dúvida, Kleber, se o Rubinho já merecia a atenção das equipes grandes pelo que tinha feito na temporada do ano passado e parte da temporada desse ano, aqui em Silverstone ele estraçalhou. Ele fez com um carro de uma equipe média tudo o que uma equipe grande apenas consegue. Ele andou sempre entre as equipes grandes e como as negociações já vinham em andamento para ele sair da Jordan e ocupar o lugar em uma equipe grande o ano que vem, as coisas realmente estão para se definir agora. E hoje, depois das informações que nós demos ontem, de que ele já tinha se decidido a ir ou para a Ferrari ou McLaren, quer dizer, decidido a realmente não aceitar nem o convite da Williams, nem da Benetton, hoje teve novos lances dessas negociações. A reunião de ontem, por exemplo, teve consequências. E hoje pela manhã, logo depois do warm-up, o Flávio Briatore, que é o chefe da Benetton, fez uma nova proposta para o Rubinho, muito melhor que a anterior, uma proposta de 3 anos de contrato para ele correr junto com Michael Schumacher. Mas, de novo, essa proposta foi recusada. O Rubinho falou gentilmente que ia estudar, mas definitivamente ele opta realmente ou por Ferrari ou por McLaren. E particularmente, a gente sabe que realmente a tendência dele é ocupar o lugar na McLaren. E olha bem, a informação nova é a seguinte, de que pode acontecer ainda nesta temporada. Mais para frente, quando as coisas estiverem definidas no campeonato,
pode haver uma negociação da McLaren com a Jordan, desde que a McLaren ou o patrocinador da McLaren consiga para a Jordan um bom piloto para o final da temporada desse ano e um piloto que garanta a permanência na equipe no ano que vem, pode ser que o Ed Jordan libere então o Rubinho para correr na McLaren ainda esse ano. Ele ocuparia o lugar que no momento é do Martin Brundle, o Martin Brundle que não tem um contrato fixo com a McLaren. O único piloto sob contrato com a McLaren é o Mika Häkkinen, que provavelmente será então o companheiro do Rubinho. A Benetton, quando fez a oferta para o Rubinho, acenou, olha aí agora o Coulthard tentando passar o Alesi, acenou com o motor Renault, que ele definitivamente conquistou e assinou o contrato para ter esse motor a partir de 95 por 3 anos, sendo que a Williams vai perder o motor. Ela só vai usar o Renault ainda em 95 e depois perde. E a McLaren pode ser que tenha então o Rubinho no final deste ano ainda para lançar definitivamente o brasileiro numa grande equipe. Aí estão as informações do Reginaldo Leme. Rubinho, terceiro colocado no Grande Prêmio da Inglaterra e com um futuro brilhante garantido dentro da Fórmula 1. Outro que deve ter um grande futuro é David Coulthard, que está aí apertando ao piloto da Ferrari, Jean Alesi. Largou na última posição e agora vai brigando para conquistar a quarta. Está embutido no carro de Alesi. Já por 2 vezes tentou a ultrapassagem. Entra no retão, completando mais uma volta. Acelera David Coulthard. Outra vez ele chega, tenta pegar o vácuo de Alesi. Sai da reta, vem para a curva. Pressiona muito o piloto francês. É a juventude de David Coulthard, 23 anos, contra a experiência de Jean Alesi. E aí, indo para o box, o Damon Hill. Vem para sua segunda parada o Damon Hill. Tem uma liderança com 17 segundos à frente do Schumacher. Vai de novo para o abastecimento, para a troca de pneus. Importante o trabalho da equipe Williams, 8 segundos. Ele vai saindo. E o Schumacher também vem para o box. Os dois ao mesmo tempo fazem o trabalho. Agora é no relógio. Vamos ver se ganha alguma coisa a equipe Benetton. Ganhou 4 centésimos. Em 8 segundos o trabalho para a equipe de Rio, 7,6 para Schumacher. Isso quer dizer que diminui um pouco a diferença. Enquanto isso, o David Coulthard parte para cima de Jean Alesi. São boas emoções no Grande Prêmio da Inglaterra. Damon Hill deve voltar na liderança da prova sem maiores problemas, com Schumacher em segundo. Rubinho mantém uma terceira colocação, uma ótima terceira posição. Enquanto Alesi vai tentando de todo jeito segurar a sua quarta posição, recebendo uma grande pressão do piloto David Coulthard. E o Häkkinen vem aí também, só na expectativa de alguma coisa. Olha que bela imagem. Christian Fittipaldi ocupa a 10ª posição. Talvez se recuperando bem o Christian, que largou em 20º. Hill, Schumacher, Barrichello. Olha o Coulthard. Vai tentando mudar essa história do 4º lugar e consegue não. Deu o troco Jean Alesi. Deu o troco Alesi, segurou a 4ª posição. Continua em quarto Jean Alesi. Hill, Schumacher, Rubinho, Barrichello na 3ª posição. Alesi, Coulthard e Häkkinen. Grande duelo, grande recuperação. Kleber. Reginaldo. Está vendendo cara a posição, a 4ª posição o Alesi, porque sem dúvida ele tem um carro muito mais lento que o Williams do Coulthard. Tanto que o Coulthard diminuiu muito o seu ritmo agora, porque ele está atrás do Alesi, não consegue passar, virando em 32. Ele que estava virando em 29. Olha o Damon Hill de novo para o box. O Coulthard finalmente no box. Agora, porque ele desistiu desse combate ao Alesi, vai para o box e tentar dar um troco no box, né? Porque o Alesi provavelmente também tem que parar. E nós vamos torcer para que o Rubinho, é difícil, hein? Mas que ele não tenha que fazer uma nova parada, porque quando o Hill e o Schumacher pararam, o Rubinho se aproximou muito do Schumacher. Agora ele continua em terceiro,
mas a diferença é de apenas 11,8. E sai o David Coulthard com um pit stop de 9 segundos. Qual a diferença do Rubinho para o Alesi, Reginaldo? Rubinho para o Alesi, a diferença é muito grande, é 20,5 no momento. Quer dizer, mesmo que o Rubinho tiver que parar, realmente tiver que parar, ele pode manter essa terceira posição. Pode segurar essa terceira colocação. Sem dúvida. Verstappen. Terceira colocação, Kleber, parece assegurada. Agora, o problema é que ele poderia ir para cima do Schumacher se ele não tiver que fazer mais uma parada. Damon Hill, Michael Schumacher, Rubens Barrichello. Jean Alesi conseguiu segurar a quarta posição, recebeu uma pressão muito forte do David Coulthard, mas aí o Coulthard foi para o box, foi fazer o seu segundo pit stop. Já está aí de volta o escocês com o carro número 2 da Williams. Faltam 20 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. Um grande prêmio cheio de variações. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos. Biotônico Fontoura. Brahma Chopp. Topper Dynatec. E Ford Escort. Os três primeiros colocados, você viu, 16 segundos a diferença do Rio para o Schumacher. 12 segundos, 992, aí está a diferença do Schumacher para o Rubinho Barrichello. E você vê aí inteiro na terceira colocação, em mais uma brilhante corrida de Rubens Barrichello, da equipe Jordan. 22 anos de idade, um quarto lugar no Grande Prêmio do Brasil, um terceiro e o primeiro pódio da carreira no Grande Prêmio do Japão, as duas provas desta temporada 94. Depois ele acabou dando azar, sempre andando bem nos treinos, nas provas, mas acabou não conseguindo pontuar porque o carro teve problemas. Agora ele vai para o box, vai para o segundo pit stop. Rubens Barrichello indo para o box, é o trabalho da equipe Jordan, é a segunda parada do Rubinho. Ele tem mais de 20 segundos à frente do Jean Alesi. Jean Alesi que também precisa, teoricamente, de uma segunda parada. Aí vem bem devagar, respeitando o limite de no máximo 120 por hora no box. O trabalho da Jordan. Rubinho vai trocando os pneus, reabastecendo a máquina, faz um bom trabalho e volta. Agora fica a expectativa para a diferença de Rubinho em relação ao Alesi e também o Hakkinen. O pessoal passou. O Alesi está brigando ali com o retardatário da Sintec. Alesi, que recebeu um sufoco muito grande do David Coulthard, conseguiu segurar. Verstappen vai para o box. Kleber, Companheiro de Schumacher, Jos Verstappen. Reginaldo. o Rubinho perdeu no box a posição para o Alesi, perdeu também a do Hakkinen. Só não perdeu do Verstappen porque ele veio para o box também. Então vamos ver na próxima passada a diferença que ele tem agora para tentar recuperar a posição do Alesi, que tem condição de recuperar na pista. Se bem que o Alesi ainda tem que fazer uma nova parada, hein? Jean Alesi, que aí está ocupando agora a terceira posição, fez um pit stop apenas uma parada. O Mika Hakkinen da McLaren, que também a gente viu passando ali no embalo enquanto o Rubinho saía do box, parou apenas uma vez também. Ou seja, os dois precisam ir para o box, até pela volta em que eles pararam. O Coulthard voltou na 8ª posição e vai outra vez correndo para se recuperar. Agora 1.877 atrás do Frentzen, da equipe Sauber. Ocupando a 7ª posição, o Frentzen. Damon Hill na primeira colocação, Michael Schumacher em segundo, Jean Alesi agora é o terceiro. A McLaren de Mika Hakkinen ocupando a 4ª posição. Rubinho Barrichello é o quinto. E os Verstappen, que estava na 6ª posição e podia vir junto com Alesi e Hakkinen, não conseguiu porque foi para o box. Também fez o seu pit stop junto com o Rubinho. 16.620 a liderança, a distância entre Rio e Schumacher. Schumacher tem 38.754 à frente do Jean Alesi.
O Schumacher pode ainda tentar alguma coisa, pode ainda tentar ameaçar o Damon Hill. É difícil, nós estamos a cerca de 15 voltas para o final da prova e ele teria que tirar 1 segundo por volta. Já a segunda posição, absolutamente tranquila em relação ao Alesi. Aí o Frentzen ocupando a 6ª posição depois da parada do Verstappen e com o Coulthard atrás dele. E aí nessa imagem parece que o Coulthard já passou. Ou é o Damon Hill com o De Cesaris? É o Damon Hill que passa. Sem nenhuma Sauber atrás dele. Então, dá a expectativa de que realmente o Coulthard ultrapassou o Frentzen na briga pela 6ª posição. E em Dallas, nos Estados Unidos, a seleção brasileira se prepara para viajar até Los Angeles, na Califórnia, onde o Brasil joga a semifinal contra o vencedor de Romênia e Suécia. No hotel onde está concentrado o Brasil, se preparando para a viagem, o repórter Roberto Tomé traz as informações da seleção brasileira semifinalista da Copa Tomé. São 9h16 minutos aqui em Dallas, 11h16 no Brasil. Os jogadores, a maioria dos jogadores já entrou no ônibus. Agora o preparador físico, Moraci Santana, também. Você pode observar ali no primeiro banco o coordenador técnico Zagallo, ao lado dele Parreira. Agora Mazinho e Ronaldo, Ricardo Rocha também, um dos últimos jogadores a entrar no ônibus. O médico Lídio Toledo também, agora entrando no ônibus. Você acompanha ali o coordenador técnico Zagallo, que ontem ficou muito emocionado com a vitória do Brasil sobre a Holanda. Foi para ele uma revanche, por assim dizer, porque em 74, quando o Brasil foi eliminado pela Holanda na Copa da Alemanha, Zagallo era o técnico da seleção brasileira. Depois do jogo ele fez um desabafo, conseguiu a bola da partida como recordação. Ali, portanto, os integrantes da comissão técnica, os jogadores no ônibus. Daqui a pouco a seleção brasileira deixa Dallas, a 3ª cidade que acolheu a seleção brasileira aqui nos Estados Unidos. Kleber Machado. As informações de Roberto Tomé. O Brasil semifinalista da Copa do Mundo. E hoje nós teremos os outros 2 semifinalistas. A partir de 15 para 1, nós vamos acompanhar a Alemanha e Bulgária com a narração de Oliveira Andrade. O vencedor de Alemanha e Bulgária pega a Itália numa semifinal da Copa. E às 4h15 da tarde, o Galvão Bueno mostra Romênia e Suécia. Quem vencer o jogo entre Romênia e Suécia pega o Brasil. 15 voltas para o final da corrida. Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 em Silverstone. Você viu que o Damon Hill aumentou um pouco a diferença dele em relação ao Schumacher. Já está com um pouco mais de 17 segundos à frente. O que dá uma tranquilidade. Se nenhum problema acontecer, o Damon Hill pode levar a Williams para a primeira posição, para a vitória. Com 15 voltas, o Schumacher teria que tirar mais de 1 segundo por volta para conseguir encostar no Damon Hill. O Coulthard vai tentando a recuperação. E o Rubinho, veja como se aproxima do Mika Häkkinen, meio segundo. A diferença é só no visual. Barrichello vai buscando a recuperação e a 4ª posição de volta. Alesi e Häkkinen ainda não foram para o box. Pararam apenas uma vez. Restando 14 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Hoje às 3 da tarde, Domingão do Faustão. As atrações da pesada do Faustão. Aí o líder Damon Hill, com uma corrida a essa altura tranquila, colocando uma boa distância entre ele e Schumacher. Damon Hill, Michael Schumacher, Jean Alesi, Mika Häkkinen, Rubens Barrichello e Coulthard na 6ª posição. 17 segundos, 357 a diferença de Hill para Schumacher. Se tudo correr tranquilo, o Hill pode garantir sem problemas essa segunda vitória na temporada, Reginaldo.
Sem dúvida, uma grande corrida ele faz, se bem que vale lembrar, né? A torcida inglesa, o ano passado, festejava aqui a liderança do Hill e quando faltavam 8 voltas para o final, o motor quebrou e o Alain Prost, que vinha tranquilo em segundo, ganhou a corrida. O Hill tem 17,3 à frente do Schumacher. Agora vale lembrar a diferença do Barrichello em relação ao Hakkinen, que ele não consegue tirar mais do que aquele meio segundo. Mas o Hakkinen ainda tem uma parada de boxe. Teoricamente ainda tem uma parada de boxe. O mesmo acontecendo com a Alesi. Então o Barrichello está 0,6, agora até aumentou um pouquinho. 0,8 atrás do Hakkinen e o Hakkinen 10,3 atrás do Alesi. Quer dizer, os dois parando, como é de se esperar, o Rubinho recupera a terceira colocação. Do contrário, ele vai brigar com o Hakkinen na pista pela 4ª colocação e aí a espera de uma eventual parada do Alesi. Confirmando o Coulthard, ele realmente superou o Frentzen e vem na 6ª colocação, mas está 16 segundos atrás do Barrichello. Mika Hakkinen, que está à frente do Rubinho Barrichello. Hakkinen na 4ª posição, Rubinho na 5ª. E fica toda a expectativa, porque o Rubinho pode conquistar neste Grande Prêmio da Inglaterra, quem sabe o seu 2º pódio na carreira. Por todas estas possibilidades que o Reginaldo comentou para você. O Hakkinen, que está à frente do Rubinho, aí numa diferença de 8 décimos, 879 milésimos de segundos, o Hakkinen talvez tenha que ir para o box. Parou apenas uma vez e cedo, você viu que ele já deu uma escorregada ali com a roda traseira esquerda, passa, completa mais uma volta. O Rubinho Barrichello vem atrás dele. O Jean Alesi, que está na 3ª posição, também parou apenas uma vez. Todos eles pararam mais ou menos ao mesmo tempo. Olha a diferença monstruosa entre o Hill e o Hakkinen. Quase uma volta. O Hill pode dar no Hakkinen uma volta, no 4º colocado. Mika Hakkinen e Rubinho Barrichello. Fica esse agora o bom duelo do Grande Prêmio da Inglaterra. O Damon Hill consegue se distanciar bem do Schumacher, coloca 17 segundos em relação ao Schumacher. O Alesi mantém aí a 3ª posição. Hakkinen, Barrichello, Coulthard completam os 6 primeiros, com o Barrichello bem perto do Hakkinen. Frentzen, Katayama, Verstappen, Christian Fittipaldi, Martini, Herbert. Christian Fittipaldi ocupando a 10ª posição, mantendo sempre a sua boa regularidade. O Christian, um piloto que consegue levar a sua Arrows até o final. Largou em 20º, está em 10º. Olha a diferença do Hill para o Schumacher, caiu um pouco agora, mas são ainda tranquilos, 16 segundos, 472 milésimos. Nós temos menos de 15 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. Estamos chegando às 10 últimas voltas, na verdade, para terminar esta 8ª etapa do Campeonato Mundial. O Schumacher também parece não forçar muito. O Hill virando na casa de 1,30. O Schumacher na casa de 1,29. Um segundo um pouco mais rápido, mas que talvez não chegue a ameaçar a liderança do Damon Hill. E isso dentro de uma tranquilidade, dentro de uma normalidade, sem nenhum aspecto diferente do natural aí. E o Jean Alesi vai segurando a 3ª posição. Também com uma certa folga em relação ao 4º colocado, Mika Hakkinen, mas com a expectativa de talvez precisar de mais um pit stop. Agora a corrida vai se aproximando das 10 últimas voltas e ele não se manifesta. O Damon Hill vai chegando no Coulthard, vai aplicar uma volta sobre o seu companheiro de equipe. Numa ótima prova de Damon Hill. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos e Biotônico Fontoura. O único piloto que conseguiu quebrar a série de vitórias
de Michael Schumacher nesta temporada 94 foi exatamente o Damon Hill. Ele venceu no Grande Prêmio da Espanha. Em todos os outros grandes prêmios, no Brasil, no Pacífico, San Marino, Mônaco, Canadá e França, Michael Schumacher conseguiu a vitória. 10 voltas para o fim da prova. É a metade da temporada. Dez voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. E agora, em Dallas, o ônibus da seleção brasileira se prepara para deixar o hotel, ir para o aeroporto e viajar para a Califórnia, para Los Angeles. Roberto Tomé. A 30 minutos do embarque, a seleção deixa neste momento o hotel aqui em Dallas, o hotel que fica afastado do centro da cidade. A seleção vai viajar num voo agora às 10 horas, serão 3 horas de viagem até Los Angeles, e hoje à tarde já está previsto um treinamento, evidentemente para os jogadores que não jogaram ontem contra a Holanda. Aí está o ônibus da seleção brasileira, deixando pela última vez o hotel, levando a esperança de que a seleção possa, nas semifinais, derrotar um Romênia ou Suécia e depois de, enfim, 20 anos, 24 anos, decidir o título mundial. Kleber Machado. Ok, Tomé. O Brasil que desde 78, da Copa da Argentina, não ficava entre os 4 melhores do mundo na classificação final. Já estamos na semifinal da Copa do Mundo, na expectativa. Romênia e Suécia, às 4h15 da tarde, vai definir quem pega o Brasil no jogo semifinal de Los Angeles. Antes, 15-1, Alemanha e Bulgária. Quem vencer pega a Itália. Itália e Brasil já estão garantidos nas semifinais. Alemanha, Bulgária, Romênia e Suécia jogam hoje pelas outras 2 vagas. O Oliveira Andrade mostra Alemanha e Bulgária 15-1 e às 4h15 com o Galvão Bueno, Romênia e Suécia. As emoções da Fórmula 1, mostrando o Damon Hill na primeira posição. Ele vai se aproximando do David Coulthard, vai colocar uma volta em cima do 6º colocado. Já a bandeira azul ali para o Coulthard e para mais outro retardatário que está no caminho. A diferença entre o Hakkinen e o Rubinho aumentou um pouquinho, 1,164. O Rubinho na 5ª posição, ocupou durante grande parte da prova a 3ª colocação. Depois do seu 2º pit stop, ele acabou perdendo. Enquanto ele estava no box, passaram o Jean Alesi, que ocupa agora o 3º posto, e também o Mika Hakkinen, que está em 4º. Damon Hill vai seguindo tranquilo na liderança. Faz agora a ultrapassagem sobre o Coulthard. A 2ª posição é do Michael Schumacher, líder do campeonato mundial. Hill, Schumacher, Alesi, Hakkinen, Rubinho, Coulthard são os 6 primeiros colocados. Christian Fittipaldi, que largou em 20º, fez uma boa corrida de recuperação e ocupa agora a 10ª colocação com a Arrows. Olha aí o Rubinho Barrichello tentando mais uma vez se aproximar do Mika Hakkinen. Mas a McLaren vai conseguindo se manter bem aí à frente. Faltando menos de 10 voltas. A diferença subindo para quase 1,5 segundos. Agora, faltando menos de 10 voltas, dá ainda para se imaginar que o Hakkinen e o Alesi possam fazer mais uma parada de boxe, Reginaldo? Fica um pouco mais difícil, Kleber, porque a previsão das equipes, é claro, teria que parar antes, se eles tivessem que fazer 2 paradas. Mas a Ferrari não tem um chassi assim tão acertado. A McLaren é mais possível, mas a Ferrari não tem um chassi assim tão acertado, e nem a Alesi é um piloto que saiba poupar tanto o carro a ponto de fazer uma parada menos do que os outros. A McLaren tem chassi e o Hakkinen é um piloto mais refinado. Mas, na verdade, existe a possibilidade ainda dos 2 terem que parar. Agora, na pista, o que aconteceu? O Rubinho não é que ele tenha desistido da luta direta com o Hakkinen, não. Mas ele está dando um tempo aí e deve tentar um ataque nas últimas 3 voltas, se as coisas permanecerem da forma como estão, ou seja, se nem o Alesi nem o Hakkinen tiverem que fazer uma parada. Você conferiu os 12 primeiros colocados, repetindo os 6 primeiros que estão marcando pontos. Aí o líder Damon Hill, na 2ª posição Michael Schumacher, o 3º colocado é Jean Alesi, em 4º
Mika Häkkinen com a McLaren. Rubinho Barrichello ocupa a 5ª posição. E David Coulthard, o segundo piloto da Williams, está na 6ª colocação. Os dois estão aí juntos na grande corrida que realiza o Damon Hill. Ele já dá uma volta no 6º colocado da prova. Michael Schumacher é o líder do campeonato com 66 pontos. O Damon Hill, com esta vitória, se ela se confirmar, pula para 39. Mas o Schumacher também pula para 72. Ou seja, continua bem tranquilo o Schumacher na liderança. Enquanto o Rubinho vai vendo o Häkkinen ficar um pouco mais longe, agora 2,4. Michael Schumacher se tranquiliza na 2ª posição. Não vale mais a pena forçar nenhum ritmo, tentar qualquer coisa, porque não há nem tempo para que ele chegue em Damon Hill. São 7 voltas para o final da prova. Schumacher vai levando na boa para continuar na liderança. Ele que caminha forte aos 25 anos de idade para o primeiro título mundial da carreira dele. Kleber. Reginaldo. O Rubinho nessa volta virou bem mais rápido que o Häkkinen. O Häkkinen fez 1,30,9 e o Rubinho fez 1,29,6. A diferença voltou a ser de 1,1. Pode ter iniciado o ataque já o Rubinho. Enquanto o Frank Williams acompanha com expectativa aí os seus dois pilotos juntos. Damon Hill com a Williams número 0 na liderança. Coulthard na 6ª posição. Uma corrida também excelente de David Coulthard. Largou na 7ª posição, mas teve problemas depois da volta de apresentação. Acabou indo para a última colocação no grid. E se recupera, está em 6º. Damon Hill coloca 18 segundos e meio à frente de Schumacher. Häkkinen recebe a pressão de Barrichello. 1,1. 6 voltas para o final. Diminuiu em 1 segundo. E mais 3 centésimos. A diferença é o Rubinho. Uma diferença que chegou a 3 voltas atrás a ser de 2,4. Volta a ser de 1,1. É a possibilidade de, nessas 7 últimas voltas, o Rubinho Barrichello apertar em cima do Mika Häkkinen. O Mika fez apenas uma parada. O Rubinho fez 2. Pneus mais novos do Rubens Barrichello, mas um chassi bem equilibrado e um bom motor também da equipe McLaren. Não é uma situação fácil para o Rubens Barrichello. 5 voltas para o final do Grande Prêmio da Inglaterra. Nós vamos ultrapassando a metade do Campeonato Mundial de 94. As duas Williams juntas. Agora fazendo questão os dois de seguirem juntos até o final da prova. O Coulthard atrás do Hill, para imediatamente depois do Hill cruzar a bandeirada, receber a bandeirada de chegada, e garante aí o 6º lugar sem nenhum problema. Damon Hill vai conquistando mais uma vitória na sua carreira. Veja como o Barrichello está tranquilo em relação ao Coulthard. 10.839. E o próprio Coulthard não demonstra também nenhum interesse em chegar. A única questão é o Hill forçar um ritmo, chegar forte e trazer com ele o David Coulthard. Mas pelo número de voltas que nós temos para o final da prova, nem essa possibilidade parece muito fácil de acontecer. Kleber. Reginaldo. Diminui um pouco mais o Rubinho, diminuiu apenas 1/10. Mas na verdade o que está acontecendo é o seguinte: na parte mista, nas curvas mais lentas e nas freadas, ele chega bastante no Häkkinen. O problema é a hora que abre o motor Peugeot aqui, com toda a sua potência, abre aqui na reta, aí o Häkkinen tem conseguido manter essa diferença. Motor Peugeot andou estourando aí nas últimas provas. Hoje, na largada, estou querendo secar o Häkkinen, não. Em primeiro lugar, Damon Hill, com a 2ª posição de Michael Schumacher. Em terceiro, Jean Alesi. A 4ª colocação de Mika Häkkinen. Em quinto, Rubens Barrichello. Na 6ª posição, David Coulthard.
Esses são os 6 primeiros. Damon Hill, depois de ter largado na pole na última prova, na semana passada na França, terminou em segundo lugar. Logo na largada acabou perdendo a posição para Michael Schumacher. Chegou em segundo. Viveu aí uma pressão nos últimos dias com a volta de Nigel Mansell naquele grande prêmio da França, de que ele perderia a condição de primeiro piloto da Williams. Por isso se dedicou muito neste final de semana. Depois do treino de ontem, ele vibrou muito quando garantiu a pole position, Damon Hill. E agora vai conduzindo a Williams para a segunda vitória na temporada 94. Uma temporada totalmente dominada pela Benetton. Tem aí a segunda vitória bem próxima para o delírio deste público inglês. Enquanto isso, o Mika Häkkinen vai sofrendo a pressão do Rubinho Barrichello. O Rubinho chegou e está apenas meio segundo atrás do Mika Häkkinen. Conseguiu a aproximação o Rubinho. Faltam 3 voltas para o final da prova. E o Rubinho Barrichello consegue chegar, Reginaldo. Olha aí a diferença, 0,537. Kleber, agora ele chegou de uma vez o Rubinho, os dois estão colados, disputando curva a curva e faltando ainda 2 voltas. Quer dizer, ele tem condições de ultrapassar. Uma pena que a televisão inglesa não mostra esse duelo. Mostrou o passeio do Rio com o Coulthard e agora você tem aí a imagem do Michael Schumacher. Voltando agora para as duas Williams. Rio em primeiro, Schumacher em segundo. Schumacher que está perto do Christian Fittipaldi, você viu há pouco. O Christian que ocupa a 10ª posição depois de ter largado em 20º. Damon Hill vai seguindo para a vitória. E agora sim, olha aí o Mika Häkkinen e a pressão do Rubinho Barrichello. Tenta chegar o brasileiro Rubinho Barrichello. Mika Häkkinen aproveita as retas, a hora da esticada, da potência, para usar a força do Peugeot. 610 milésimos a diferença entre Häkkinen e Rubinho. Quando eles chegam na parte mista do circuito, nas curvas, nas freadas, bem equilibrado, com um pneu mais novo, o Jordan de Rubinho consegue encostar na McLaren de Mika Häkkinen. Este fica o grande duelo do final da prova. Pega um pouco de zebra ali, Mika Häkkinen, 2 voltas para o final. Ele tem que usar toda a pista possível, fazer o traçado perfeito, porque tem ali a aproximação do Rubinho. Enquanto isso, o Damon Hill segue com tranquilidade para completar a prova. O David Coulthard acabou ultrapassando o Damon Hill e vai ter então que dar mais uma volta depois da bandeirada para Rio. Aos 33 anos de idade, ele vai partindo para mais uma vitória na sua carreira. Vai para sua 5ª vitória, Damon Hill. Este ano apenas uma vitória no Grande Prêmio da Espanha. Agora ele vai garantindo mais 10 pontos e confirmando a sua vice-liderança no Campeonato Mundial de Pilotos. Em casa, o inglês Damon Hill, com a equipe inglesa Williams, vai fazendo delirar o grande público sempre presente no circuito de Silverstone. Passou Damon Hill, vai para mais uma volta. O público já delira. É a última volta do Grande Prêmio da Inglaterra. As bandeiras da Grã-Bretanha agitadas. A volta final de Damon Hill. Vai andando pelos 5.226 metros do circuito de Silverstone. Deve estar sentindo uma grande emoção o piloto inglês, confirmando aí a sua vitória. A 5ª na carreira, a 2ª na temporada. Ele passou pelo Christian. O Coulthard está atrás dele, também vai completar. Depois da bandeirada, vai receber a sua bandeirada e ficar com a 6ª posição. Schumacher em segundo, Alesi em terceiro, Häkkinen em quarto. Rubinho chegou, apertou, mas não conseguiu a ultrapassagem em cima do Mika Häkkinen. Coulthard é o 6º. Häkkinen e Alesi acabaram fazendo apenas uma parada de boxe. E nessa estratégia que acabou dando certo, eles tomaram o 3º lugar, que era do Rubinho Barrichello, no momento da 2ª parada do Rubinho.
os metros finais de Damon Hill. Vai para vencer o Grande Prêmio da Inglaterra. A festa é totalmente inglesa. Carro, piloto, na Inglaterra, em Silverstone. O fanático público se agita. Damon Hill entra na reta, recebe a bandeirada. Vitória de Damon Hill no Grande Prêmio da Inglaterra. A segunda vitória de Hill na temporada. Schumacher, que venceu as outras 6 provas, vem agora para receber a bandeirada. Segundo colocado Schumacher, pela segunda vez na temporada, em 8 provas, 6 vitórias e 2 vezes a segunda colocação, com a liderança absoluta do campeonato. Jean Alesi traz novamente a Ferrari para o pódio. Quase em todas as provas a Ferrari conseguiu o pódio, só não chegou em San Marino. Aí está Damon Hill com a bandeira inglesa, com a bandeira da Grã-Bretanha. Jean Alesi ainda tem que completar a sua última volta para novamente levar a Ferrari no pódio. O Rubinho continua pressionando o Mika Häkkinen. Passa o Alesi, garante a terceira posição. E aí Mika Häkkinen e Rubinho Barrichello bateram. Häkkinen vai para a grama, fica fora da prova. E o Rubinho vai para o box. Não tenta cruzar. Enquanto os fiscais empurram o Mika Häkkinen, o carro estava aceso, ele continua. Damon Hill desfila aí com a bandeira da Grã-Bretanha, faz sua festa. Aí o Mika Häkkinen passa em quarto. O Rubinho tomou o caminho do box. Com isso, o David Coulthard deve ficar com a 5ª posição. Ele que passou junto com o Damon Hill. Era grande a pressão do Rubens Barrichello em cima do Mika Häkkinen. Será que não dava para o Rubinho levar o carro? Vitória de Damon Hill, com a segunda colocação de Michael Schumacher, em terceiro Jean Alesi. Aí está a festa para Damon Hill da Williams. Bandeira está quase enroscando ali no eixo traseiro. Agora ele levantou a bandeira que estava prendendo na roda traseira direita. Muita vibração de Damon Hill. Ele precisava muito dessa vitória. Depois das 60 voltas, Damon Hill em primeiro, Schumacher em segundo, Alesi em terceiro, Häkkinen em quarto, Barrichello apontado aí como 5º colocado e David Coulthard com a 6ª posição. Daqui a pouquinho nós voltamos com a festa no pódio, uma festa hoje totalmente inglesa. 94, Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Tá ligado na Globo? Estamos de volta com as imagens de Silverstone. Aí Damon Hill, o vencedor da prova, indo para o pódio com o Schumacher ao lado dele, brincando com o Hill, sempre bem-humorado. E o Jean Alesi na terceira posição. Schumacher com 72 pontos continua na liderança do campeonato. O Hill tem 39. Alesi e Berger 17. Rubinho Barrichello mantém seus 9 pontos e a sua boa colocação. Veja aí toda a alegria do Damon Hill nessa vitória muito importante para ele, Reginaldo Leme. Sem dúvida, Kleber, é uma vitória muito importante para o Hill. Ele que, segundo a matemática da equipe, ainda tem condições de pegar o Schumacher, mas vai ser muito difícil. Essa posição do Barrichello é que a gente aguarda uma decisão agora da direção de prova. Ele oficialmente ainda está em 5º, porque o Coulthard tinha uma volta a menos. Olha, a princesa Diana foi entregar a taça e o hino nacional britânico.
Grande vibração do Damon Hill com a princesa Diane entregando para ele o troféu de vencedor do Grande Prêmio da Inglaterra, com o Schumacher em segundo, em terceiro o Jean Alesi, na quarta posição Mika Häkkinen, em quinto Rubinho Barrichello, sexto Coulthard. Concluindo, Reginaldo. Foi uma pena que a televisão não pôde mostrar esse duelo final entre o Häkkinen e o Barrichello, que foi sensacional, terminando aqui na penúltima curva, os dois se tocando e o Rubinho encaminhando para o box. Bom, oficialmente aqui, extraoficialmente, aliás, o Barrichello está em quinto, o Coulthard em sexto, o Christian Fittipaldi terminou a corrida em 10º lugar. A próxima etapa é o Grande Prêmio da Alemanha. Hoje, 15:01, tem Alemanha e Bulgária, 4:15, Romênia e Suécia. Na sequência, você fica com o Barrados no Baile. 94.